Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Meu Deus, que culto abençoado, que culto maravilhoso. Eu não sei se o céu desceu ou a gente subiu. Porque a glória do Senhor está aqui, a igreja subiu. Oh, glória a Deus. Glorifica Ele porque Ele está na casa. Aleluia. Se nós observarmos, desde o início do culto foi falado de reflexão. Se nós observarmos sobre essa campanha, é para entrarmos em reflexão sim. Porque o Senhor quer que nós refletimos todos os dias pelo que Ele tem feito por nós. E o maior sacrifício é ter entregado o Filho dele por nós. Se hoje estamos aqui pela graça e pela misericórdia, assim como o pastor falou, como a pastora Heloísa falou, que o Espírito Santo está sobre nós. Como foi louvado, independente do deserto, é tu cantando e adorando, e Ele está no meio, Ele está aqui nesta noite, passando pelo meio de cada um de nós, de não temer mal algum, de não temer pelo vale do sombra da morte, porque o Senhor está conosco. Amém? Pela misericórdia, a presença é tão grande, vamos tentar ministrar. Glória a Deus. E o Senhor nos confirmou nesta noite. Está ali em Lucas, o tema da campanha, Lucas 9, 23. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Amém? Vamos então agora para Isaías, capítulo de número 61. Vou estar lendo somente esse versículo, depois o Senhor me levou a outro capítulo que depois vamos entender o porquê. Diz assim: Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Vamos todos ler juntos, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Pode se assentar com Jesus e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. As boas novas está aqui hoje, anunciando que tem renovo na casa. Quem perceber durante o culto, não ficar desapercebido, pode receber o que o Senhor está falando e tomar posse nesta noite. Glória a Deus. O Senhor me levou aqui nesta passagem, já pude confirmar de várias formas, mas aqui eu vou mais específico no livro de Lucas, capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus. Aqui nós sabemos pela qual o Senhor Jesus ele precisou passar por isso também para nos dar exemplo, para poder nos ensinar. Assim como o tema dessa campanha nos diz que tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Aqui é específico, foi bem especificado que Jesus precisou passar por esse deserto. Muitas das vezes precisamos também. Quando recebemos, passamos por esse deserto, é porque o Senhor quer nos ensinar. Não é para que nós morramos no deserto, mas para que seja lapidado. Bem, eu vou estar lendo aqui o versículo 1 e o 2, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Amém? Então aqui nós vemos que após o batismo de Jesus, ele foi levado em espírito para o deserto. Após ali, ele ter recebido do próprio Deus: este é meu filho amado. Mas a primeira coisa, ele foi conduzido para o deserto. Sabe por quê? Porque ele deixou o exemplo para nos ensinar, para que a gente possa ensinar para o outro. Às vezes passamos dificuldade para nós mesmos, para poder transmitir para o outro a experiência que Jesus passou. Bem,
É possível, e eu posso mostrar para nós, através da palavra de Deus, que é possível sim, nós vencemos as tentações dia após dia, tomando a sua cruz e seguir a Ele. Jesus nos deixou este exemplo e veio com um propósito: desfazer as obras do diabo, mesmo sendo filho de Deus, filho amado, mesmo cheio do Espírito Santo. Ali ele poderia falar, e ali ele foi invadir o terreno do inimigo. Ele foi invadir o terreno do inimigo, e chegando lá, a primeira coisa, ele vai combater o diabo com a palavra. Se nós estamos firmes aqui na palavra, nada pode nos parar, somente nós mesmos. É não somente resumir a Bíblia em 2 horas de culto e chegar em casa e deixar o livro no Salmo 91 aberto, porque isso não vai acontecer. Se você não pegar firmemente, dia após dia, através da sua espada, que é essa palavra que se renova cada dia pela misericórdia do Senhor, nada pode parar você. Somente você mesmo. Nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Versículo 4 diz assim, que após ele chegado lá, Jesus e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize-me esta pedra que se transforma em pão. Essa foi a primeira tentação. E no versículo 4 diz: e Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Poderemos ver que lá em Filipenses 2,7 diz: ele se abdicou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, todo o poder lhe foi dado. Então, na primeira tentação, o que tem sido a prioridade para você? Esta noite é a primeira pergunta que eu faço: as coisas materiais ou as coisas espirituais? Porque ali, como foi falado, ele passou 40 dias no deserto. Depois ele sentiu fome. E o que o inimigo já astuto ele quis falar? Ah, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães então. Mas ele combateu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. O diabo, igreja, toda vez ele quer desfocar a nossa atenção, colocando, oferecendo manjares para nós. Quando Daniel ele foi para o reino, para a Babilônia, escravo, sentado ali numa mesa que o rei propôs ali, olha aqui aquele banquete, pode ficar à vontade de se servir, mas ele colocou no coração dele a fidelidade ao Senhor. Ele colocou para ele, no coração dele: eu me abdico de tudo isso, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Será que é possível nós chegarmos a tal situação e falar, de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades? Temos as nossas vontades carnais, a nossa fome, temos as nossas necessidades, mas por amor a Cristo, temos esse de negarmos a nós mesmos, gente. Então o diabo ele quer desfocar a nossa atenção a todo tempo, colocar desânimo. Ele não brinca de ser quem ele é. Ele não precisa de um exército para invadir. Ele invade ele mesmo. Se a gente não estiver vigiando, colocando brecha, ele invade. Nosso Senhor não, ele bate na porta, porque ele é educado. Mas se ele quiser fazer arruaça, é não piscar de olhos, se você não estiver vigiando. Então, ele usa a mesma arma, pregar o evangelho da prosperidade que tem, ele usa a mesma armadilha, artimanha, que hoje nós vemos que, infelizmente, o evangelho está sendo distorcido. Estão aí pregando o evangelho da prosperidade, que eu vou receber a chave da casa, a chave do veículo. O Senhor tem prazer sim de nos abençoar, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Se é seguir conforme a palavra dEle, não distorcer, é negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, por amor a Cristo. Quando, na segunda tentação, ele diz aqui no versículo 8, versículo 6, perdão. E o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia. E nós vemos que hoje, infelizmente, pessoas estão se vendendo a sua própria alma, fazendo pactos para poder ter status. Essa segunda tentação eu titulei como busca pelo poder, por status. Quantas pessoas hoje estão no mundo buscando por isso? Quanto mais tem, mais quer. Só que nós, que servimos a Cristo, um pouco com Ele é muito. Um pouco com Ele é o muito que nós temos. Podemos estar sem nada, mas nós temos a presença dEle. A presença dEle que está aqui, reinando sobre a tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos, igreja, neste mundo, mas não pertencemos a ele. João 14,30 diz: aí vem o príncipe deste mundo, e nada dele tem em mim. Se nós percebemos, estamos ligados na videira que é Cristo. Nós não seremos confundidos. Se nós meditarmos aqui, de dia e de noite, saber que o Senhor quer falar conosco, não usar isso aqui apenas como um objeto, como uma caixa de surpresa, falar o que lhe convém. Mas quando o Senhor quer nos chamar a atenção, Ele chama por amor. Ele chama através da tua palavra. Filho, anda por esse caminho. O Espírito Santo, como foi dito, está sobre nós. Ele fala: quando você estiver desviando, vem por aqui. Só que muitas das vezes dão nas costas, achando que é difícil, achando que é muito revolucionário. Veja, o Senhor me tocou para contar uma tal situação que antes, vou contar aqui um pouco do testemunho. Eu segui uma outra doutrina, uma outra direção que não tinha nada a ver com quem recebia o amor de Cristo. Hoje, tendo esse amor e poder passar o quão grande, o quão misericordioso Ele é pelas nossas vidas, como o pastor Reginaldo falou. Eu segui a doutrina do budismo e ali vivia eu, meu irmão, a minha mãe e meu pai, num cômodo só. Eu e minha mãe seguíamos ali, dia e noite, participando de atividades, orando por aquele objeto que é feito por mãos de homens, escrito por mãos de homens. E naquele fervor, comentei com a minha esposa essa semana, que era uma coisa assim que ficava ali 2, 3 horas orando, só que aquilo era vazio. O que adiantava ficar orando? O meu pai chegar em casa bêbado, a desarmonia familiar era extrema, discutir com a minha mãe e ficar naquela desarmonia total. Só que o Senhor é tão misericordioso que Ele permitiu que na minha família fizesse aquele rebuliço inteiro. Sai minha mãe de casa, sai meu irmão e depois sai eu. E hoje eu entendo que é propósito de Deus na minha vida. Porque antigamente eu vinha dessas atividades, não faltava em nenhuma atividade, estava ali, eu e minha mãe participando, acreditando numa fé que não podia me dar um retorno. Engraçado que eu passava perto de alguma igreja, olhava os irmãos ali ajoelhados, chorando. Era um choro assim naquela época eu entendi que era um choro de tristeza. E eu olhava para dentro daquilo, eu falo: pô, como é que eles vão? Por que eles estão tão tristes assim? Por que eles estão clamando, chorando desse jeito? Eu falei: eu não quero isso para mim. Eu nunca quero isso para mim. Eu achava que ali, aquele ambiente que estava todo mundo feliz, reunido, mas quando voltávamos para nossa casa, era desarmonia total. E hoje, pela misericórdia de Deus, quando a gente fala que nunca, como é bom de pagar a língua, né? Como é bom de pagar a língua. Hoje, pela misericórdia de Deus, já tem quase 10 anos que eu sirvo a Deus. Glória a Deus, aleluia.
E eu aceitei o Senhor Jesus como fiel e suficiente Salvador. Fui nesse ministério aqui, já são há 4 anos. Quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, o diabo ele não pode parar a gente. Precisou sair de um local para vir para cá. E ali o Senhor movendo tudo. Hoje eu entendo que foi o propósito de Deus. Eu não gosto muito de contar sobre o testemunho, mas hoje foi preciso, porque muitas das vezes a gente não entende, se questiona por que o Senhor me chama para a tua presença, para passar por isso. Mas aqui está falando, o próprio Jesus passou pelo deserto. E como nós não vamos passar por isso? Mas assim como a bispa falou, a sua nuvem de glória está sobre nós. Aleluia! Glorifica a Deus por isso. Aleluia! 2 Coríntios diz assim: no versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Fazendo aqui abrindo outro parênteses aqui, lembrei de uma outra situação que uma vez, antes eu estava na doutrina ainda, a gente foi visitar um certo membro que estava com desejo de receber esse altar em casa, assim, um altar, todos aqueles objetos de devoção que nós tínhamos. Só que a mãe dele era evangélica. E quando nós chegamos lá, para poder deixar tudo certo ali, para ele poder receber, a mãe dele desce no quintal e fala: aqui eu não aceito idolatria. Eu não aceito idolatria no meu quintal. Só em resumo da história, o que era para fazer não foi feito. Nós saímos de lá com a cabeça baixa. E é dessa maneira, com a autoridade que Deus nos dá. Nós temos que repreender as coisas que não são dele. Só sei que quando eu comecei a servir, em específico, quando eu comecei a servir aqui no ministério, eu tinha isso na antiga casa onde eu morava, tinha ainda lá, mas eu tinha aquele receio, porque se eu destruísse aquilo, eu tinha aquela impressão que algo viria sobre a minha vida. Algo seria sobre a minha vida. Mas quando eu aceitei Jesus aqui, antes de terminar o apelo, eu já estava aqui na frente aceitando Ele. Quando eu voltei para casa, para aquela casa que era lá na Zona Sul, eu peguei tudo aquilo e juntei, atirei o fogo e tudo. Porque o que é de Deus, nova criatura é. Aleluia. Ou se você dá um passo, ou você retorna, você retrai 2 passos. Ou você serve a um Jesus que pode todas as coisas, você pode perder tudo, mas por amor dele você vai ganhar. E aqui diz isso exatamente, no versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandecer em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos, porém, este tesouro em vários vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Glória a Deus. E aqui na terceira tentação, o inimigo ele já usa a palavra. Podemos perguntar, mas o inimigo sabe a Bíblia? Ele sabe? Ele sabe sim. Ele conhece. E ainda faz um desdém, né? Se tu é filho de Deus, ele leva ele no alto monte e faz para Jesus assim: pula daí então. Mandarás aqui, se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí o Senhor diz: porque está escrito. Não, o próprio inimigo fala: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem,
e que te sustente nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. E aqui, ele cita o Salmo 91 para ele. Olha, se você não é filho de Deus, lança-se daqui então. Os seus anjos não estão a posto para te proteger, te guardar. Só que ele omite. Ele acha que ele pode vencer com ele mesmo e se esquecer de que Deus está protegendo. Quando ele cita no Salmo 91, em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Mas não é em todos os caminhos. Porque Jesus ele não vai compactar com coisas que você não pede direção nele. Você vai sair daqui, você ora, bem numa sexta-feira, você orar, tudo bem. Mas aí passa sábado, domingo, eu vou curtir o que eu estou curtindo e volto na sexta-feira para poder orar de novo. O Senhor não se agrada disso. Se você aceitar Ele como fiel e suficiente Salvador, você tem que ter a convicção. Mas Ele não se responsabiliza pela sua atitude que você faz. E aí Jesus respondendo disse: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E lá em Tiago 4 diz, e com esse versículo nós devemos colocar na nossa mente, no nosso coração: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistia o diabo e ele fugirá de vós. É com esse versículo que nós devemos colocar no nosso coração quando vier alguma tentação, porque as tentações estão aí, é todos os dias. É todos os dias em alguma coisa, pode ser coisa mínima, mas o Senhor nos diz: sujeitai-vos a Ele, resiste ao diabo e Ele fugirá de vós. Glória a Deus. Não é porque hoje vivemos pela graça, vamos permanecer no erro. Pessoas, elas usam a Bíblia para distorcer, porque fala que texto fora de contexto é pecado para a gente pecar. Quer dizer, se o pecado abundou e superabundou a graça, então eu estou salvo, vou ficar em casa, vou na igreja quando, vamos dizer, o calo apertado, e já estou salvo, porque superabundou a graça. Então hoje estou vivendo pela geração da graça. Sinto de dizer, porque o Senhor não concorda com isso. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus nos ensina a triunfar sobre o inimigo, nos mostra o caminho da salvação e da vitória. O Evangelho sem luta, sem a cruz, não é o verdadeiro Evangelho. O inimigo quis mostrar para Jesus que ele poderia vencer com seus próprios méritos. Se ele ele recebeu, assim como Jesus, ele foi ali como um ser humano, 100% homem, 100% espiritual. Mas ele quis mostrar que ele pode vencer todas as barreiras sem depender de Deus. Se nós estamos aqui é porque somos dependentes dele. É todos os dias depender da misericórdia dele. Porque não é fácil estar aqui. Quando você é batizado, quando você já aceita ele, já é todo um processo. Mas o que o Senhor nos ensina desta noite é ser dependente dele. Porque ele pode, nós podemos vencer o deserto da nossa vida. Continuando aqui no versículo lá em Coríntios, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que nos ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior
contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Se nós aceitarmos a caminhar com Jesus, temos que ser do padrão dele. Em duas fontes não dá para, em uma fonte não dá para jorrar duas águas. Ou é água doce ou é água salgada. Ou você serve a Deus ou você não serve. Eu poderia estar ali com aquele objeto guardado, mas não. Quando eu aceitei suficiente como o único suficiente Salvador, eu tenho que abandonar aquelas coisas do passado e seguir adiante. Nós sabemos que não é fácil, mas se nós estamos na caminhada com Ele, o pouco é muito. Se nós estamos com um pouco para servirmos, Ele te coloca no muito. E saia do lado de pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. Procure se alinhar com pessoas espirituais que pensam nas coisas do alto. Seja diferente, seja carta viva e não vergonha lá fora. Se nós queremos ver a nossa vida mudada, que passar no deserto, não andar em ciclos, como aquele povo ficou lamentando 40 anos porque lamentou. Ficou lamentando lá e ficou 40 anos e eles não alcançaram com a promessa. E até quando vamos ficar lamentando na nossa vida? Acordar cedo, olhar para um lado e para o outro, falar os céus, a vida ou azar. Mas não. Aprenda com a palavra do Senhor. Grande é a sua misericórdia dia após dia. A misericórdia dele é a fortaleza para que nós não se corrompa dia após dia. Ele nos convida a termos experiência com Ele todos os dias. Lá em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Vamos sofrer perdas, familiares vão se afastar de nós, mas por amor a Deus, estamos aqui hoje. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode perder privilégios aqui na terra, mas a sua salvação, o triunfo que você tem nas tuas mãos, é com esse que você vai lutar. Ainda que você olhe para um lado e para o outro, você fala: não tem ninguém comigo, o eu sou está com você. Aleluia! O eu sou é na tua vida. Pode perder privilégios, pode enxergar pessoas para você, mas a salvação é daqui para a eternidade. É não olhar para a esquerda e para a direita. Meditar nela de dia e de noite. Tenha bom ânimo. Quem suporta grandes processos viverá grandes promessas. Jesus, ele desceu no seu esplendor da sua glória de forma humana, porém ele não pecou. Sabe por quê? É possível. Ele nos ensina esta noite que é possível vencer as nossas provações. É possível a gente vencer tudo quando estamos ligados a Ele, quando estamos ligados na videira. No versículo 24 de Lucas 9 diz assim: porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se vergonhar, dele se vergonhará o Filho do Homem quando vier a sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. E é verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Amém? Então, com essa campanha, nós podemos nos refletir que é possível sim a gente não arrastar nossa cruz, mas caminhar com ela e não olhar para trás, seguir como Jesus seguiu até o fim. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas a vocês.